Olá, meus queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia, ótimo feriado a todos. A nossa reflexão bíblica de hoje está no livro de Juízes, numa ocasião em que Israel passava um aperto por causa dos medianitas. A Bíblia diz em Juízes 8, versículo 4 assim: Gideão e seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram em perseguir o inimigo. Olha que interessante isso. Em razão dessa opressão, que os midianitas, os povos do Oriente, os amalequitas, eles exerciam contra a nação de Israel, a Bíblia diz que a nação de Israel ela se empobreceu muito, ficaram realmente sem recursos em razão desses constantes ataques, a ponto de um dia Gideão estar malhando trigo no lagar, que era um lugar de espremer uva, ou seja, ele estava escondido para ver se conseguia preservar alguma coisa, preservar algum alimento. E foi justamente uma ocasião em que Deus se apresenta para Gideão e fala para Gideão que era com ele, que era para ele ter coragem, ter força, que Deus ia usá-lo para livrar Israel das mãos dos medianitas. Ele questiona no começo, dizendo que ele não tinha forças para isso, que a família dele era mais pobre, de Manassés, que ele era o menor da casa do pai. E Deus estava falando: não, mas eu vejo em você potencial, eu vejo em você força, e você vai destruir eles como se fosse um só homem. E diante disso, querido, Gideão se apresenta então a Deus e tinha um exército de 32 mil pessoas à sua disposição. E Deus fala para ele que era muita gente isso, e que era para ele apregoar, falar em alta voz: quem for covarde, tímido, medroso, volta para casa, porque nós vamos para o pau, nós vamos para a batalha. E a Bíblia diz que 22 mil pessoas recuaram. Então, de um exército de 32 mil, apenas 10 mil ficaram. E Deus fala para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente com você. Leve esse povo até o ribeirão, até o riacho, e aqueles que se abaixarem para beber água, se curvarem, você põe à parte. Os que passarem correndo e lamber a água como se fosse um cão, põe outra parte. E a Bíblia diz que apenas 300 lamberam a água como se fosse um cão. Por que isso, querido? Porque imagina você numa guerra, você vai abaixar para tomar água, você está morto, Então aqueles que passaram praticamente jogando água na boca, atento, esses foram separados à parte, apenas 300. Então de 32 mil pessoas, apenas 300 foram os homens que seguiram Gideão. E a Bíblia diz então que Gideão vence esses inimigos. Eu não vou contar todos os detalhes, depois se você quiser acompanhar como foi as estratégias, você vai achar a partir de Juízes capítulo 6. Mas a Bíblia fala então que com esses 300 homens, Gideão partiu para cima dos medianitas, dos inimigos, e venceram. E os reis, os líderes daqueles exércitos inimigos fugiram. E a Bíblia chega aqui no capítulo 8, versículo 4, quando fala que Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e atravessaram o rio, perseguindo os reis, perseguindo os líderes dos inimigos. E a Bíblia fala que eles estavam muito cansados, ou seja, eles estavam batalhando já por essa guerra, mas eles continuaram a perseguir os inimigos. É aí que eu quero dar uma pausa para a nossa reflexão, queridos. É muito comum nós sermos atacados dia a dia através dos problemas que estão aí nos rondando, nos afetando, nos atingindo. Problemas muitas vezes ocasionados por erros nossos, problemas muitas vezes ocasionados por pessoas mal intencionadas, problemas gerados por situações que fugiram do nosso controle. Enfim, nós somos bombardeados dia a dia. A Bíblia fala, querido, que eu não luto mais com uma espada, com uma lança, com flechas, com faca. Eu não tenho que lutar com revólver, eu tenho que lutar contra espíritos. A Bíblia diz que a nossa luta é contra a potestade, contra hostes da maldade na região celeste, ou seja, é contra demônios. Eu não luto contra o meu semelhante, embora a gente saiba que o mundo aí está em guerra, mas não é este o padrão de quem serve a Deus. Então nós sabemos que a nossa batalha, que a nossa guerra, ela é uma guerra espiritual, ela é uma guerra no mundo invisível,
A opressão, os problemas que chegam até nós, eles são ocasionados numa esfera espiritual e nos atinge a ponto de arrebentar com a gente muitas vezes. Mas nós temos que ser valentes, nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser destemidos, nós temos que ser fortes. A Bíblia diz que aqueles homens, embora 300 homens perto de um exército tão grande, eles estavam batalhando, queridos. Deus tinha criado uma estratégia, uma tática de guerra que fez com que eles vencessem o exército daqueles homens, porém os líderes tinham fugido. E para que aquelas nações não voltassem a guerrear, a enfrentar a nação de Israel, se fazia necessário que os líderes fossem capturados, que os líderes fossem mortos. Por isso que eles continuaram perseguindo aqueles líderes. Mesmo cansado, a Bíblia diz o quê? Eles estavam muito cansados, porém continuaram a perseguir os inimigos. O que isso nos ensina, querido? Você está cansado de lutar? Você está cansado de batalhar? É guerra sobre guerra, problema sobre problema, batalha sobre batalha, decepção sobre decepção, desilusão sobre desilusão, é enganos, é trapaças, é traições, é falta de valorização, é gente desmotivando, é gente acusando, é gente apontando, é gente bloqueando as oportunidades, é gente prendendo causas de injustiça. Ou seja, são tantas as situações que vão gerando desconforto, cansaço espiritual, mental, físico, que por muitas vezes nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, nós pensamos em entregar os pontos. Mas a Bíblia diz aqui, querido, que aqueles homens estavam cansados, porém continuaram a perseguir os inimigos. O que isso nos submete a fazer, querido? Persevera, seja forte, seja valente, querido. Você está num número inferior, os problemas são tantos, você se sente como um pequeno exército enfrentando um batalhão de pessoas. Você se sente como alguém, de repente, com uma arma pequena na mão, enquanto as pessoas vêm com você com bazuca, com canhões, né, com metralhadoras, enfim. Não importa. O que importa, querido, é que você tem Deus do seu lado. E Deus com você se torna invencível. Porque Deus está do seu lado, você não vai se cansar? Claro que vai se cansar. Porque Deus está do seu lado, você não vai ter problemas? Claro que vai ter problemas. Porque Deus está do seu lado, você não vai sofrer? Claro que você vai sofrer. Porém, você vai vencer as suas lutas, você vai vencer as suas batalhas, você vai triunfar sobre os seus inimigos. A Bíblia diz: maior é aquele que está em mim, aquele que está em nós, do que aqueles que estão com eles. O que isso quer dizer? Maior é aquele que luta tendo Deus ao seu lado, do que qualquer outra situação que possa surgir. Então, querido, mesmo cansado, mesmo que todas as pessoas estão dizendo: já era, entrega os pontos, você perdeu, mesmo que todas as pessoas digam: olha, encerrou, para você não dá mais, mesmo que olhem para você como um fracassado, como um derrotado, como alguém oprimido, sem valor, desprezado, mesmo com tudo isso, querido, levante a tua cabeça, acredite que Deus é na tua vida, e parta para cima, e vai para a luta, e vai para o combate, e vai para o pau, como nós dizemos. Eu tenho certeza absoluta que você vai vencer os teus inimigos, ou seja, você vai passar por cima, você vai ter vitória, e os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos, a tua vida em si, ela será uma vida vitoriosa, produtiva, porque Deus é contigo. Maior é aquele que está em você do que aqueles que estão no mundo. Então, querido, não esmoreça, não entregue os pontos, não pare, porque Deus, Ele te garante a vitória em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Acredite nisso, seja valente e vai para o pau, que a vitória é sua em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe, até a nossa próxima reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para ser notificado assim que nós subirmos novos vídeos.
ative lá o sininho para que isso aconteça, tá ok? Contamos com você. Grande abraço.